Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui, tá? Bom, no vídeo de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos dos gases, tá? Uma nova playlist aí no nosso canal para que a gente possa entender todas as transformações no futuro, isotérmicas, isobáricas, isocóricas, mas precisamos inicialmente falar das variáveis de estado, a teoria cinética dos gases, para que possamos entender de uma forma mais clara. Tudo bem? Bom, então vamos dar início ao nosso estudo de gases falando da teoria cinética dos gases. Bom, nós vivemos de uma mistura gasosa. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas na atmosfera nós encontramos na maior parte nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio. Então, realmente uma mistura gasosa, obviamente homogênea. Você não encontra superfície de separação quando você olha para o horizonte, por exemplo, tá? Bom, mas esses gases do nosso cotidiano são um pouco diferentes dos gases que nós trabalharemos dentro do nosso estudo, uma vez que esses gases do nosso cotidiano, eles não possuem as mesmas propriedades que o nosso gás ideal. Nós vamos trabalhar aqui, a grosso modo, de gás ideal, tá? Moléculas, algumas partículas, vale ressaltar que muitos exercícios de vestibulares trabalham com os gases nobres, porque são gases inertes em um recipiente, não formando moléculas, sendo assim, portanto, soltos, tá? Bom, mas vamos introduzir então e falar sobre a teoria cinética dos gases. Teoria cinética. Cinética lembra sempre movimento. Então, inicialmente nós vamos falar da teoria cinética dos gases como uma amostra que possui um número muito elevado de partículas. E é justamente o que está escrito aqui, uma amostra com um número elevado de partículas. Mas, além de existir um número muito grande dessas partículas, elas estão em um movimento. E não é qualquer tipo de movimento. Você bem sabe que os movimentos são diferentes. Existe um movimento uniforme, uniformemente variado, circular, helicoidal, enfim. Mas no nosso estudo, o nosso movimento, o movimento das partículas que constituem a nossa amostra de gás, é um movimento, você pode dizer, contínuo, é um movimento contínuo e um movimento desordenado. Você até pode chamar de caótico, um movimento contínuo e desordenado. Então não existe bem um sentido, uma direção, é caótico, é partículas movimentam assim de uma forma aleatória, um movimento aleatório. Tudo bem? Além disso, vale sempre ressaltar que as forças intermoleculares nesse caso são desprezíveis. Você sabe que quando nós temos algumas moléculas, algumas partículas, existem interações entre elas. Interação íon-dipolo, interação dipolo induzido, existem muitas. Mas no caso dos gases, na teoria cinética dos gases, essas forças intermoleculares são desprezíveis. Além disso, sempre dizer que as colisões são elásticas, ou seja, não há perda de energia quando há o choque entre um gás e uma parede do recipiente. Então o gás toca a parede e instantaneamente volta, ou seja, o intervalo de tempo da colisão é nulo, é zero. Então é bater e voltar, é sempre desse jeito. E as dimensões das partículas são muito menores do que a distância média entre elas e também em relação ao recipiente, são muito pequenas, ou seja, tudo isso fala sobre a teoria cinética dos gases. Mas antes de estudarmos a fundo os gases, nós precisamos falar das variáveis de estado. O estado em que um gás está leva sempre em consideração as variáveis. E por que se denomina variável ou variáveis? Justamente porque elas podem sofrer alterações. Os seus valores são relativos, podem aumentar, diminuir, ficar constante, independente disso, são variáveis. E é justamente nessa parte da aula que nós falaremos das variáveis. A primeira e mais importante variável é a temperatura. Logo de cara, eu já vou contar para você que temperatura não é a mesma coisa que calor. Temperatura mede o grau de agitação térmica das partículas. Temperatura mede o grau de agitação térmica das partículas. Então você deve estar se perguntando, por que GAP? Grau de agitação das partículas. É GAP, temperatura é GAP, grau de agitação das partículas. Eu aprendi que é GAM, grau de agitação molecular. Pois é,
mas nem todos os gases são constituídos por moléculas. Sempre se lembre disso, os gases nobres não formam moléculas no estado gasoso, assim, de uma forma, vamos assim dizer, prática, tudo bem? Bom, calor, como eu falei que temperatura é diferente de calor, calor é energia em trânsito, então são conceitos diferentes. No futuro vamos falar de uma forma melhor disso aí, tá? Bom, enfim, nós precisamos achar uma escala absoluta de temperatura, uma vez que nós precisamos dizer de forma coerente, de forma racional, de uma forma fiel, o grau de agitação. Não adianta eu falar de uma forma relativa se eu estou querendo representar uma agitação. Eu preciso de uma escala absoluta. E qual é a escala absoluta? Nesse caso, a nossa escala absoluta é sempre a escala Kelvin. Escala Kelvin, é a nossa escala absoluta de temperatura. Então, toda vez que você for fazer algum tipo de exercício que envolve nessa parte de gases, temperatura, sempre em Kelvin, nunca em graus Celsius. Mas aí você deve estar se perguntando, tudo bem, mas eu não sei, não aprendi escala Kelvin. No Brasil, principalmente, a escala é graus Celsius. E agora, Rainan, você vem me falar de Kelvin? Gente, graus Celsius é sim a nossa unidade de temperatura, na verdade, a nossa escala termométrica muito famosa. A gente mede temperatura corporal com isso. A gente, inclusive, nesse momento que nós estamos de pandemia, está sendo muito utilizado esses termômetros, tá? Para aferir a temperatura. Mas lembrar que isso não necessariamente é uma escala absoluta de temperatura. A Kelvin, sim. A escala Kelvin é uma escala de temperatura absoluta, uma vez que você tem a projeção do zero absoluto, tá? Então sempre em Kelvin. Estudante peca muito nisso. Kelvin, temperatura é Kelvin, tá? Mas eu tenho uma notícia muito ruim para você. Embora nós trabalharemos com a escala Kelvin, os exercícios de vestibulares não trarão de forma direta essa temperatura. Você precisa transformar, porque você está no Brasil. E no Brasil a nossa temperatura usual é a escala Celsius. Então você precisa fazer um tipo de conversão, porque os exercícios vão trazer a temperatura em graus Celsius. E como que se faz a conversão? Então é justamente aqui que nós vamos trabalhar. Para você achar a temperatura em Kelvin, eu vou colocar a letra K aqui, temperatura em Kelvin, você precisa, então para você achar a temperatura em Kelvin, você pega a temperatura em graus Celsius. Então para achar a temperatura em Kelvin, você primeiro pega a temperatura em graus Celsius. E aí que vem o detalhe, você soma 273. Isso é uma conversão de temperatura. Rainan, dá um exemplo? Claro, muito comum, muito recorrente, todos os exercícios que envolvem essa transformação de temperatura trazerem a temperatura de 27 graus Celsius, tá? Nesse caso, você vai pegar 27 graus Celsius e somar 273. Se você faz essa conta, você chega em 300 o quê? Graus Kelvin? Não existe graus Kelvin, é Kelvin. Você chega em 27 graus Celsius mais 273. 300 Kelvin. Não existe graus Kelvin. É Kelvin, é uma escala absoluta. Absoluta. É um valor... é um valor absoluto. Não tem outra opção. Kelvin, não graus Kelvin, tá? Então aqui está a nossa lei de conversão. Por favor, não se esqueça disso. Deu lá 27 graus Celsius. Legal, soma 273, você tem 300 Kelvin. Bom, e vale lembrar também que a temperatura é uma grandeza diretamente proporcional à energia cinética das partículas. Como assim? Eu vou fazer um mero teatrinho. Energia cinética está relacionada à energia de movimento. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, suponhamos que esses punhos, essas minhas mãos, representam as partículas. Se eu tenho uma temperatura baixa, a agitação é baixa. Se a temperatura é alta, a agitação é alta.
Então, nesse sentido, a energia cinética, a energia do movimento é maior. Elas estão se movimentando com maior frequência. Deu para entender isso? E isso é a grandeza diretamente proporcional à energia cinética das partículas. Tá? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior a energia cinética. Então, é justamente isso que nós vamos colocar ali. Quanto maior for a nossa temperatura, maior será a nossa energia cinética. Maior temperatura, maior energia cinética. Mas você deve se lembrar que energia cinética, tá? Uma formulinha lá da física é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se a minha energia cinética é maior, a velocidade da minha partícula é maior se a massa dela for constante. Então, maior temperatura, maior energia cinética, maior velocidade das partículas. Tudo bem? Então, essa é a parte de temperatura, nossa primeira variável de estado. Já a nossa segunda variável de estado é o volume. Está aqui. Volume é o espaço ocupado pela substância. Você tem volume? Claro, você ocupa um espaço. Toda matéria tem volume. Tudo bem? Então, quando se fala de gases, você vai considerar qual o volume? Nesse tipo de caso, o volume da nossa amostra de gás é basicamente o volume do nosso recipiente. Gente, se você compra um balão, você está lotando aquele balão, você está colocando muitos gases ali dentro, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, etc. Você está lotando aquele balão de gás. Vai falar para mim que o volume não é o volume da amostra, ou seja, não é o volume do recipiente. Se você tem um balão de 10 litros que está preenchido por um certo gás, então o volume que o gás ocupa é um volume de 10 litros. Simples assim, não tem nenhum segredo quanto a isso. Você precisa dominar aqui, eu acho que o maior segredo, são algumas relações matemáticas. Pega um post-it, uma folha e anota isso que eu estou falando. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Ou seja, se eu tenho 1 ml de água, eu tenho 1 centímetro cúbico de água. Se eu tenho 1 ml de gás, eu tenho 1 centímetro cúbico de gás. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, quando você pega um refrigerante de 1 litro, você está comprando um refrigerante de 1 decímetro cúbico, tá? 1 decímetro cúbico. Então, isso vale para gás também. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, essas são basicamente as transformações majoritárias dentro dos exercícios, tá? Enfim, vamos para a nossa terceira variável de estado, que é a pressão. Para você entender pressão, você deve saber que pressão na física, a gente trabalha com força pela área, né? Pressão na física é força pela área, que é a mesma fórmula do que essa, que é o inverso da área. Multiplicar pelo inverso da área é a mesma coisa que dividir pela área. Enfim, na física a unidade disso é Pascal, mas na química você não pode apenas interpretar a pressão desse jeito. Vamos fazer um teatrinho. Se eu tenho lá uma amostra de gás a uma certa temperatura, então vamos supor aqui uma partícula só, que é a minha mão aqui. Se eu aumento a temperatura, então ela começa a vibrar mais. E vamos supor, ela está colidindo com uma frequência na parede do meu recipiente. A parede aqui é a parede do meu recipiente. Se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a frequência de colisão. Então aumenta muito. Pressão é isso, é a frequência, ou seja, pressão de um gás é a frequência com que as partículas se chocam contra as paredes do recipiente. Então, a pressão é o resultado das frequentes colisões das partículas contra as paredes do recipiente. Na química, você não vai tratar na unidade de Pascal. Você até pode, mas majoritariamente a pressão na química você vai trabalhar em atmosferas, ou seja, em ATM. Essa é a unidade que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então, gente, essas são as 3 variáveis de estado. Vale ressaltar uma condição que muitos exercícios trabalham, que é a condição que nós chamamos de CNTP. CNTP é a sigla de condições normais de temperatura e pressão. Nesse caso, nós trabalhamos com uma temperatura igual a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, tá? Pela transformação. 0 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera.
um ATM. E por que você precisa saber isso? Porque muitos exercícios não trazem a temperatura e nem a pressão. Eles só citam, um gás na condição de CNTP, um gás na CNTP, na verdade. E aí você precisa já subentender que é uma pressão de um ATM e uma temperatura de 0 graus Celsius. Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje é só. Espero ter contribuído com os seus estudos. Espero que você tenha entendido essa parte inicial do estudo dos gases, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí. Porque se você perder alguma coisa, eu tenho certeza que essa coisa vai cair na sua prova e você não vai saber responder se você não estudar isso. Então não deixe de perder nada. É muito importante para a sua aprovação, tá? Muito obrigado e até a próxima.